Bem, então seguindo o nosso cronograma das aulas de circuitos eletrônicos, vamos ver aí então um tutorial sobre o LT-Spice e a simulação de transistores, onde vamos ver dois tipos de transistores, o NPN e o PNP. É indispensável então para o total entendimento desse tutorial alguns conceitos básicos, Vamos montar um circuito onde vamos ter aí como principal componente os transistores. E o que é um circuito? Circuito é a ligação de elementos elétricos, tais como resistores, indutores, capacitores, diodos, linhas de transmissão, fontes de tensão e corrente, interruptores e etc., de modo que formem pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica. Então, essa é uma das definições de circuito elétrico. Transistores são dispositivos semicondutores usados para controlar o fluxo de eletricidade em um equipamento eletrônico. Dentre eles, então, existem os dois principais tipos, que é o PNP e o NPN. Vamos iniciar aí o tutorial com o transistor do tipo NPN 2N2222. O que é um transistor NPN? É um dispositivo formado por duas junções NP, na sequência NP-PN, formado por três cristais de silício, sendo 2N e 1P. A junção emissor-base é diretamente polarizada e a junção base-coletor é inversamente polarizada. Nesse caso, então, o emissor dele será negativo. Então, para essa simulação, onde vamos usar o transistor NPN 2N22, esse tipo de transistor ele é de uso geral de chaveamento e amplificação. Olhando o datasheet desse transistor, ele possui uma tensão no coletor e base de no máximo 60 volts, uma tensão de emissor-coletor de no máximo 30 volts, uma corrente no coletor de 800 mA, e uma frequência de transição de 200 MHz. Então essas são as principais informações referentes a esse transistor. Aqui está a prévia então do circuito que iremos montar. É o circuito aí com o transistor. Uma parte aqui da pinagem que foi retirada do datasheet, onde temos aqui enumerados o emissor, a base e o coletor. Então aqui temos o emissor, base e coletor. E a pinagem, então, observando um transistor na forma real. E aqui está o nosso circuito que nós iremos montar então na LT-Spice e simular as curvas ali de tensão desse transistor. Nesta hora, então, nos perguntamos qual é a função de cada um desses terminais. A base, por exemplo, a base é o terminal que habilita ou desabilita a função do transistor. Logo pensamos da seguinte maneira: NPN, a base é o cristal central, ou seja, ele é a parte positiva do nosso transistor. Então, para que possamos aí habilitar o funcionamento do transistor e alimentar uma carga, a base deve ser ligada então aí no terminal positivo da fonte. Desta forma, então, a base é positiva, o emissor, devido à polaridade NPN, ele é negativo, então base positiva e o emissor negativo. Já o coletor, ele vai coletar os dados da carga, essa é a função do coletor. Ou seja, o coletor ele vai coletar a corrente da carga, então a carga sempre vai estar conectada no coletor do transistor. Desta forma, ao ativar o meu circuito, a minha carga, eu vou ter uma corrente muito pequena aqui na base e teoricamente uma corrente maior no coletor, ou seja, isso vai depender do ganho. Vamos dizer que eu tenho um ganho de 110 aqui. Então a minha corrente na base vai ser 110 vezes menor do que a corrente no coletor. Isso indica que quando o nosso transistor trabalhar, ele vai ter uma perca natural de tensão aqui, que fica entre 0,6 e 0,8.
Consequentemente, nós vamos ver que o circuito vai se comportar de uma tal maneira aí na simulação, quando o coletor ele estiver em corte e quando ele estiver na faixa de condução. Então nós vamos observar como a tensão vai se comportar ali na simulação. Então vamos aqui utilizar o LT-Spice para montar nosso circuito. A primeira coisa, eu vou precisar de uma fonte de tensão. Então vamos aqui, digitamos volt, damos um OK. Então preciso de duas fontes de tensão nesse circuito. Eu vou distribuí-las dessa forma aqui, ok? Para mim colocar os valores, na tensão 1 eu vou iniciar com o valor 0. São fontes aí de corrente contínua. E na fonte 2, um valor de 10 volts em corrente contínua. Ok, próximo passo, eu preciso ter aí os resistores. Então da mesma forma eu vou vir aqui, vou pegar o resistor, que eu vou dar um Ctrl R para girar. Colocar esse resistor mais ou menos nessa posição. Um Ctrl R. Pegar um resistor e inserir aqui nessa posição. Ok, os valores eu clico com o direito em cima de cada resistor. Aqui eu vou ter 10K. E aqui eu vou ter um resistor de 100 ohms. Por fim eu vou inserir o meu transistor aqui. Eu preciso de um NPN, então eu clico aqui e no lugar de volt eu escrevo NPN. Já selecionou ali, dou um OK. Vou inserir aqui o meu transistor. Da mesma forma, para colocar os valores do transistor, clico com o direito em cima, NPM, Peak New Transistor. Aqui eu escolhi o modelo dele, é 2N2222. Ele já me diz os dados de datasheet que foram passados lá, de 30 volts, tensão no coletor emissor, 800 mA a corrente, o modelo e tal. Selecionei OK. Então aqui é só montar o meu circuito agora. Então para montar o circuito, vamos ligar os pontos aqui. Ok, tá aqui, então eu preciso aterrar o meu emissor, eu sei que é negativo. Eu vou colocá-lo então no negativo, vou selecionar o terminal aqui de terra. Vou inserir aqui. Ok, então está aí meu circuito. Então para iniciar a simulação eu vou em Simulate. Ver aqui em Edit Simulation comando. Stop Time é 0. Eu vou de 0 a 10. Então é aqui. Então corrigindo, fechamos ali, vamos de novo em Simulate. Edit Simulation Command. DC Sweep.
Aqui eu vou colocar V1, que é o nome da minha variável. Vou iniciar em 0, vou terminar em 10 e vou ter um incremento de 0.01. E vou dar um OK. Automaticamente já posso arrastar aqui o nome da minha simulação. Ok, dessa forma iniciamos a simulação. Aqui nesse ícone, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um clique aqui. E eu vou ter a minha tensão na base, então, de 0 a 10. Nessa configuração. Agora eu vou vir aqui no coletor para me ver como o coletor se comporta. Então, olha como que fica aqui a minha simulação. Olhando para esse gráfico, eu observo que à medida que a minha tensão na base aumenta, o meu transistor começa a conduzir, ou seja, o coletor começa a conduzir. Como que eu observo isso? Se a minha tensão é 0 na base, eu tenho 10 volts no coletor, ou seja, ele está aberto. À medida que eu começo a subir a tensão, ele entra naquela faixa de condução de 0,6 a 0,8, então ele começa a tornar-se condutor. Ele começa a conduzir, e a minha tensão então no coletor ela vai tender a 0 à medida que a minha tensão na base vai subir, ou seja, eu não vou ter diferença de potencial. Isso eu consigo observar então com essa primeira simulação. Bem, então vamos verificar como que vai ficar a tensão em cima do resistor. Eu vou trazer o cursor em cima da linha, clico com o direito, marque referência, então eu vou ter a referência aqui, e vou selecionar a anterior ao resistor. Ok, então aqui eu consigo verificar o gráfico. Expandindo ele, o que que acontece? A tensão no resistor ela é exatamente o espelho da tensão do resistor. Ou seja, o resistor, a função dele é consumir essa... Ele vai consumir a corrente lá e, respectivamente, a tensão da carga para que eu possa operar com o meu circuito, né? Porque a função do transistor é o que? Operar com correntes maiores aqui no coletor e, consequentemente, com a corrente muito pequena na base. Como é um dispositivo eletrônico, eu não consigo mandar uma corrente alta aí operando o dispositivo. Então aqui eu consigo verificar essa diferença aqui nas trends quando eu faço a simulação. Então, à medida que a minha tensão na base sobe, aumenta, o coletor ele inicia a condução tendendo a tensão a 0. Para ter a condução de corrente, eu não posso ter diferença de potencial. E o resistor, então, ele vai consumindo essa tensão para que eu possa propiciar aí a existência da tensão 0 aqui, ou seja, da não diferença de potencial, e propiciar a condução, então, do transistor. Bem, agora vamos, então, deletar algumas essas linhas aqui, vamos fazer uma outra monitoração aqui. Então vem delete 3, deleto eles e vamos trabalhar com um amplificador aqui então. Para isso então nós vamos deletar essa linha aqui. Vamos inserir uma nova fonte de tensão. Vou inserir um valor aqui então de tensão aqui nessa fonte. E nessa fonte, como eu quero trabalhar então com a
fonte senoidal ou corrente alternada. Eu vou clicar aqui em Advanced, escolher a opção senoidal. Amplitude, vamos trabalhar com amplitude de 0.5 e uma frequência de 1K. Então dá um OK. Falta ligar aqui, então vamos ligar esses pontos. Bem, com o circuito pronto, então eu já vou iniciar minha monitoração, minha simulação. Vou vir aqui na base. Então eu tenho um intervalo de 0 a 10 volts, da mesma forma que anteriormente. Vou excluir essa simulação antiga e vou inserir então uma nova simulação. Então, para inserir a nova simulação, volto em Simulate, Edit Simulation Command, Transiente, ou seja, um pico de corrente. E aqui eu vou inserir os valores que eu quero para fazer então a monitoração. Aqui no tempo de parada eu vou colocar em 5 milissegundos. Vou dar um OK. Na sequência eu vou fazer a minha simulação, vou vir em RAM. Vou pegar a minha tensão na base. E aí eu já posso ver então uma tensão de forma senoidal, que é o que a gente selecionou para essa simulação. Bem, agora para mim ver como que se comporta a minha carga, eu vou simular a forma de onda aqui na carga. E aí eu consigo verificar então como que está se comportando. Aqui eu vejo que eu trabalho com tensões relativamente menores aqui na minha base. Eu vou trabalhar com tensões, picos maiores de tensão, então aqui no meu coletor ou na minha carga. Trabalhar com a forma de pulso. Então nós vamos apagar essa fonte aqui. Interligar novamente esta fonte. Vamos alterar a tensão da fonte. Vamos voltar a 0. E vamos selecionar então a opção para pulso. Aqui eu vou inserir então um período de 1 milissegundo e um tempo de 0,5 mili. 0,5 mili. E vou ter que ter uma tensão inicial aqui também, que nesse caso aqui será o 10 volts da nossa fonte. Então tá aqui, OK. Já podemos então iniciar a simulação. E aqui já podemos então verificar a forma de pulso. Trabalhando com pulsos, uma fonte que vai dar um pulso na base, e à medida que eu tiver o pulso na base, meu transistor ele vai conduzir. Então no momento em que eu tenho uma tensão na base alta, meu transistor está conduzindo. À medida que eu caio a tensão na base, ele deixa de conduzir. Ou seja, quando a minha tensão na base vai estar no seu pico máximo,
a minha tensão aqui no coletor ela vai ser zero, porque ele vai estar conduzindo. Quando a minha tensão na base for zero, eu terei diferença de potencial no coletor porque ele estará aberto. Então eu posso fazer essa verificação simplesmente verificando a forma de onda aqui no coletor. Então nota-se, quando a minha tensão na base atinge o limite máximo, o coletor tende a zero e terá condução. Quando a base não possui tensão, ou seja, não terá tensão na base, a minha tensão no coletor terá um pico máximo, ou seja, eu terei diferencial de potencial porque o meu coletor estará aberto e nesse momento aqui não estará conduzindo. Desta forma, então, conseguimos aí terminar a análise do transistor NPN. Na sequência, então, vamos criar aí uma situação onde vamos trabalhar com o transistor PNP e da mesma forma fazer essas simulações aí para ver como ele se comporta. Bem, para essa nova simulação, então, vamos trabalhar com outro transistor NPN. Então, ele não é PNP, é um NPN. É o transistor do modelo BC547C. Ele é um transistor que possui aí, limitações com relação ao outro transistor. Então, ele trabalha com tensões e corrente no coletor inferiores ao transistor anterior. Ele trabalha então com uma tensão entre coletor e emissor de no máximo 45 volts, uma tensão entre coletor e base de no máximo 50 volts, uma tensão entre emissor e base de no máximo 6 volts e uma corrente no coletor de 100 mA. Então, diferentemente do outro transistor que nós trabalhávamos ali com uma corrente no coletor de 800 mA. Bem, relembrando então, o transistor NPN ele é formado por duas junções NP, na seguinte sequência, NP-PN, é formado por três cristais de silício, sendo 2N e 1P, e a junção emissor-base é diretamente polarizada. Consequentemente, a junção base-coletor é inversamente polarizada. O emissor liga-se ao negativo, então, e a base é ligada, então, ao positivo da fonte. E aí nós conseguimos então, com esses conceitos aí, iniciar a nossa simulação. Aqui é o modelo de circuito que nós iremos montar, modelo relativamente mais simples que o anterior. Aqui a mesma forma de pinagem, onde nós temos o emissor diretamente polarizado, a base que é o terminal 2 e o terminal 3 é o emissor. Então vamos iniciar então a montagem do nosso circuito na LT Spice. Eu vou iniciar escolhendo então o meu transistor. Eu vou clicar com o direito em cima dele e selecionar o modelo de transistor que nós queremos aqui então. É o BC547C. Então aqui a gente tem, né, tensão entre coletor e emissor de 45 volts, a corrente de no máximo 100 mA na coletor, o modelo do nosso transistor e todas as especificações referentes a ele. Então eu escolho ele aqui e já está ali. Vou inserir então mais um resistor. E uma fonte. Meu resistor então ele vai ter um K.
E a minha fonte ela vai ser uma fonte de pulso. Onde eu vou inserir aqui então as minhas condições. Então aqui eu vou colocar uma tensão inicial de 0. Aqui a tensão da fonte, que é 10 volts. O delay eu vou deixar em 0. Aqui eu vou deixar em 1. Aqui 0, 0. 0 e 0. E um período de 1. E dá um OK. Agora então eu vou ligar os pontos. Vou inserir aterramento aqui então. Um aqui. E um aqui. Com o circuito então concluído, eu já posso iniciar a simulação. Vou colocar um tempo aqui de 1 segundo. E aqui eu já posso verificar minha tensão aqui então na base. Ou seja, no coletor, né? Aqui, para entendermos aqui é o coletor. Então eu peguei a tensão do coletor. Aqui eu tenho a tensão que vai vir da fonte para o coletor. Aqui eu tenho a minha base. E aqui eu tenho o meu emissor. Bem, então nessa condição, quando eu tiver um pulso na fonte, a minha tensão no coletor vai de 0 a 10. Mas para mim ter um controle sobre isso, então nós vamos inserir aqui uma fonte de corrente. Eu vou fazer da mesma forma. Vou colocar essa fonte aqui. Aqui ela ficou virada. Dá um Ctrl R. Acertamos a fonte, vamos pegar aqui um aterramento e fazer as ligações. O que acontece? Quando eu tiver um pulso de corrente aqui na minha base, então o meu transistor vai passar a conduzir. Então quando vir corrente na base, ele vai passar a conduzir. Então para essa configuração eu preciso ter a minha corrente na base, em função da minha corrente no coletor, que vai ser em torno de miliamperes, a minha corrente na base é em torno de microamperes. Para mim ter essa corrente na base, que vai propiciar a condução aqui do transistor, eu preciso inserir os parâmetros aqui. Os parâmetros aqui eu vou trabalhar, então eu vou fazer dessa seguinte forma. Então eu abri aqui o Spice Directive.
vou dar um ponto step parâmetro aqui, ponto step parâmetro, onde eu vou inserir os meus parâmetros aqui de corrente que eu desejo. Então, conforme o trecho de um vídeo similar, nós vamos então aqui inserir os parâmetros, e aqui eu vou ter a minha corrente no coletor para estipular ali as minhas correntes de base. Então eu vou ter como os parâmetros iniciando com 2 microampere a 20 microampere, começando a conduzir acima de 2 microampere. Vou dar um OK. Beleza, já estou com meus parâmetros inseridos, então já posso iniciar a minha monitoração. Então dessa forma eu vou ajustar aqui, vou vir aqui em RAM para iniciar a simulação. E aqui ocorreu um erro porque eu preciso mudar aqui, que eu vou ter o minha fonte 1 e aqui entre chaves eu vou inserir o I e C. Ok, desta forma eu já vou conseguir monitorar. Então eu vou vir aqui em RAM, ele já abriu ali, e aqui eu já consigo traçar as minhas curvas então vou precisar acertar ela para me pegar os valores. Então tem IC aqui, e eu preciso dos valores de IB, que vão estar na casa de microamperes. Então preciso ajustar. Pronto. Então aqui estão os meus valores de IB, que vão de 0 microamperes a 20 microamperes. Então eu já consigo visualizar as minhas curvas aqui. Então aqui, de acordo com a tensão que eu vou ter aqui em VCE, ou seja, entre coletor e emissor, eu vou trabalhar em uma dessas curvas aqui. Se eu voltar aqui, eu vou conseguir ver como que ele traça cada curva em função do meu VCE e da minha corrente de base aqui para manter a minha corrente do coletor. Então agora eu quero verificar essas curvas aqui correlacionando a corrente de base, corrente no coletor e a tensão aí entre coletor e base. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui. Então eu preciso apagar lá a minha simulação. Eu vou clicar com a direita, adicionar CE e OK. Pronto. B-A-R-A-T-A. Vou precisar adequar aqui. Eliminar esse. Aí. E aí eu já posso então fazer a monitoração. Bem, então agora para mim descobrir essa minha tensão no coletor e traçar as curvas exatamente como elas são aqui, eu vou vir com o cursor aqui, vou clicar em cima, e aqui é a variável que eu quero buscar então na minha simulação. Eu preciso do VCE, dou um OK. Tem que estar entre parênteses. Tem que estar entre parênteses o VCE.
Então dou um OK, pronto. Aqui eu tenho a minha tensão VCE, aqui eu tenho a minha corrente no coletor e aqui eu vou ter minha corrente na base na ordem aí de microamperes. Aqui então estou com uma tensão de menos 1 volt, eu posso adequar dando 2 cliques aqui, ó. Dois cliques aqui, vou tirar esse menos 1 para 0. E eu já consigo então adequar aqui as minhas curvas aqui características. Bem, se quiser verificar como vai ficar a questão das curvas aqui com um transistor PNP, podemos fazer da seguinte forma. Então nós vamos deletar esse transistor e vamos escolher então um PNP. Ok. Eu estou vindo com ele ali. Eu preciso rotacioná-lo, porque diferentemente do NPN, o PNP ele não liga se seu emissor é o negativo. No NPN eu ligo o emissor aqui no negativo, PNP não. Da mesma forma aqui, eu vou alterar aqui a posição, a polaridade da minha fonte de corrente. Então eu vou buscar aqui. Ok. Então agora vamos escolher o modelo do nosso transistor. Ele é o BC57C PNP, com as mesmas características do modelo anterior. E aqui dessa forma eu já vou poder realizar a minha simulação. Estou fazendo a simulação então lá. Nós já vamos conseguir então visualizar as curvas aqui do nosso transistor. Então formou a curva aí, feitas as alterações necessárias. Esse é o fim então do nosso tutorial aí em cima desses dois circuitos com transistores NPN. E agora uma pequena simulação aqui com PNP. Então deu para verificar aí no LT Spice como se comporta os transistores em um circuito. Deu para entendermos que no circuito anterior, então, quando eu tenho uma tensão aplicada na base, automaticamente o meu transistor vai entrar em condução. Tratando-se de tensão, quando eu tenho uma tensão alta na base, o nível de tensão na base, automaticamente eu não tenho diferença de potencial no coletor e vai propiciar a condução aqui. A minha tensão então vai tender a zero. E quando eu tiver uma tensão zero na base,
Eu vou ter o diferencial de potencial aqui no coletor, entre coletor e emissor, porque o meu transistor ele estará aberto. Tratando-se de corrente, então sabemos que podemos ter um ganho de corrente onde vamos trabalhar com a corrente na ordem de microamperes aqui na base e vamos propiciar então um trabalho aí com correntes na ordem de miliamperes no coletor. Então eu posso trabalhar com correntes relativamente baixas aqui, ativando a minha gate do transistor. E a corrente aí de ordem maior aí para manobrar uma carga, por exemplo, passando pelo coletor e emissor. Então finalizamos aqui o nosso tutorial. Esperamos que tenhamos tirado todas as dúvidas aí, então.